Hoje eu vou estar testando o meu PC com os 3 radiadores do water cooler. Depois eu vou desativar um desses radiadores, vou fazer os testes de novo e depois eu vou desativar mais um radiador, deixando ele funcionando só com um de 360 milímetros. Dessa forma a gente vai conseguir ver quantos radiadores que são necessários para a gente ter um bom sistema de refrigeração. Assim, a gente também vai conseguir definir qual que é a diferença de desempenho entre você estar usando 1, 2 e 3 radiadores e descobrir se realmente vale a pena você estar montando um projeto de water cooler custom com múltiplos radiadores. Fala meu amigo, como você tá? Tudo beleza? Brian na área e hoje é dia de eu trazer um comparativo muito interessante para vocês. Muitas pessoas acreditam que o meu sistema de refrigeração só é eficiente porque ele usa 3 radiadores. Porém, eu já aviso de antemão que isso está bem errado e vocês vão ter uma surpresa bem grande ao final desse vídeo. Então como vai funcionar esse meu teste? Primeiramente eu vou escolher um software e vou rodar ele do jeito que o meu water cooler está agora, com os 3 radiadores. Terminado o teste, eu vou desmontar o water cooler e tirar um dos radiadores fora. E vou fazer o mesmo teste de novo. Terminado esse segundo teste, eu vou tirar o segundo radiador, deixar ele só com um de 360 milímetros e aí executar o mesmo teste e trazer um comparativo para vocês. O software que eu decidi usar para fazer esse teste foi o AIDA64, onde eu deixei rodando simultaneamente o stress do CPU, do FPU e da placa de vídeo. Então o que você está vendo nesse exato momento é o resultado desses testes. E ainda indo contra o teste com os 3 radiadores, quando eu fiz ele, a temperatura ambiente estava 1 grau mais frio. Então você pode aumentar em 1 grau o resultado do processador e da placa de vídeo. Bom, então se você prestou atenção no software ali de monitoramento, você deve ter percebido que a diferença de temperatura entre usar 1 e 3 radiadores foi pequena. A diferença foi só de 5 graus, tanto no CPU quanto na placa de vídeo. E se a gente for falar de custo-benefício, não vale a pena você estar utilizando mais de 2 radiadores espessos de 360 milímetros. Tanto que a própria adição do segundo radiador já traz um ganho de desempenho bem pequeno. Só que esse tipo de projeto com múltiplos radiadores tem sim um ponto positivo, que é o nível de ruído. Você utilizar vários radiadores vai permitir que você instale fãs ou controle essas fãs para que elas funcionem numa rotação bem baixa e assim emitam um nível baixo de ruído. E mesmo assim você vai conseguir manter um nível de performance bem alto, porque você tem bastante radiador para dissipar esse calor. Tanto que esse aqui é o meu caso. Eu tenho fãs aqui que são ridículas, para ser bem sinceras, mas que não fazem nenhum barulho. É por isso que eu consigo gravar esse vídeo aqui para vocês com todas as fãs da minha máquina ligada. Só no water cooler eu tenho 9 fãs. E vou te contar que essas 9 fãs juntas são mais silenciosas do que as 2 fãs da Thermaltake que eu tenho instaladas na parte frontal do meu gabinete. E a única coisa que faz barulho nesse meu water cooler é o fluido caindo dentro do reservatório. E ele só faz barulho porque eu queria que fizesse. Senão era só encher, aumentar mais o nível do fluido e ele seria um water cooler que teria um ruído praticamente zero. Para ser bem sincero, eu já sabia que a diferença de temperatura seria muito pequena. Tanto o meu projeto quanto o projeto do Faster Bake Marker que eu recentemente montei, que ele também usa 3 radiadores de 360 milímetros. Esses são projetos que a gente já sabia que depois do primeiro radiador, os outros 2 praticamente não vão ter nenhum impacto na temperatura final do CPU. Mas esses são projetos que a gente montou literalmente para chamar a atenção e ser uma coisa diferenciada. Se a gente for falar em custo-benefício, elas com certeza não valem a pena. Então, para quem acha que o water cooler custom só é eficiente porque ele tem muitos radiadores, essa galera está bem equivocada e eu vou revelar agora o segredo. O segredo desse tipo de water cooler, para eles serem tão mais eficientes do que os water coolers selados, é simplesmente
Porque eles são um sistema de water cooler custom, onde todos os componentes são superiores aos water coolers selados e cada um desses componentes contribuem com uma pequena redução na temperatura e no final todas essas pequenas melhorias que resultam numa temperatura muito abaixo do que você consegue ter com o water cooler selado. Quando a gente fala em water cooler custom, a gente está falando num outro nível de performance completamente diferente. E só quem já usa esse tipo de water cooler sabe do que eu estou falando. Então, quando a gente fala em water cooler custom, a diferença de temperatura não está na quantidade de radiadores que você vai utilizar, mas sim na qualidade de todos os componentes que fazem parte desse projeto. Atualmente, o grande limitante, o que impede de você ter temperaturas mais baixas no processador, é o contato, a transferência de calor entre o die do processador e o IHS e do IHS para o CPU block. Se isso fosse feito de uma forma mais eficiente, com certeza a gente teria temperaturas muito mais baixas nos processadores. Um belíssimo exemplo disso são as placas de vídeo. Na placa de vídeo a gente não tem o IHS, que é aquela proteção de metal em cima do die. Na placa de vídeo o GPU block ele encosta direto ali no chip da placa de vídeo. E é por isso que uma 4090 que consome 3 vezes mais que o meu Ryzen 9, com o water cooler custom, dificilmente ela vai passar de 60 graus. Já esse meu Ryzen 9 é muito fácil ele chegar nessa temperatura, mesmo consumindo 1/3 da energia. Então se a gente tivesse uma forma de melhorar esse contato música desgraçada. Então se a gente tivesse como melhorar esse contato do die com o IHS e do IHS com o CPU block, a gente teria temperaturas muito mais baixas. Tanto que se hoje você for pesquisar no YouTube, você vai ver... Sai desgraçada! Tanto que hoje se você for pesquisar no YouTube, você vai ver os projetos DirectDie, onde a galera remove o IHS do processador e encaixa o CPU block direto em cima do die do CPU. E assim a gente vê reduções de temperaturas de até 20 graus. Isso usando exatamente o mesmo sistema de water cooler. Hoje eu fiz esse vídeo aqui pensando em ensinar duas coisas bem importantes. A primeira é que o water cooler custom não é a quantidade de radiador que vai definir o desempenho que ele tem. Tanto que vocês viram os testes, eu tirei um e tirei 2 dos radiadores do meu projeto e mesmo assim as temperaturas ficaram excelentes, tanto no CPU quanto na placa de vídeo. O grande diferencial do water cooler custom é todo o projeto em si. Eles estão em outro nível de performance e não tem comparação com o water cooler selado. Não adianta você teimar quanto a isso. E o segundo item, a segunda coisa que eu queria mostrar é que atualmente os processadores só não são mais frios porque o contato entre o die e o IHS e do IHS para o CPU block não é feito de uma forma eficiente. E é por isso que os processadores, mesmo consumindo muito menos do que uma placa de vídeo high-end, ainda são bem mais quentes, o que é bem triste. Vamos torcer para que eles consigam resolver esse problema no futuro. Espero que você tenha gostado do vídeo e qualquer dúvida já sabe, né? Comenta aqui embaixo que eu sempre estou aí para responder todos vocês e trocar uma ideia bem legal. Valeu pessoal, fui!